Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu vim aqui trazer mais uma palavra direto do trono da graça para estar edificando ainda mais a sua vida. E não se esquecendo do canal do YouTube do irmão Josué, onde vocês podem estar acessando lá nessa época de pandemia, que o tempo está fechado, né? E lá você pode ter uma palavra para estar edificando ainda mais a sua vida, para que você possa estar se fortalecendo na presença do Senhor. É só você digitar Josué de Lima Brito e acessar lá e escolher o que você quer ouvir. E você vai estar ajudando o nosso canal, ajudando o irmão Josué a divulgar a palavra de Deus e ajudando a obra de Deus e cumprir o ídolo de Jesus, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? E eu conto com você nessa batalha espiritual para estar divulgando esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas no seu WhatsApp, no seu Facebook, até comentando com as pessoas, né? Ó, tem um canal lá, tem umas palavras que vale a pena conferir, amém? E Deus te recompensará lá na glória, amém? Então, para começar, a palavra de hoje: Deus guia o povo pelo Egito, ou seja, Deus guia você no meio da angústia e da necessidade. Às vezes a gente não vê, porque a gente que é ser humano, a gente tem como dizer, a gente tem, como eu estava dizendo, a gente tem o costume de só reclamar, né? E reclamar não resolve, o que resolve é a ação. Que nem eu falava pra minha mulher, quando a gente casou, nos primeiros tempos, minha mulher ela só chorava, né? Tudo que eu falava, ela chorava. E eu falava pra ela: filha, chorar não adianta, tem que ter ação. Hoje ela não chora mais. Ela faz aquele me pegar agora, meu Deus do céu. Escuta isso aqui, meu irmão. Êxodo 13, 17 e 18. E aconteceu que quando Faraó deixou o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito? Amém? A Bíblia está dizendo que quando Deus tirou o povo do Egito com mãos fortes, Faraó deixou o povo ir. Será que Faraó deixou o povo ir porque ele era bonzinho? Que Faraó se compadeceu do sofrimento do povo, que há muito tempo era escravo lá, trabalhava no pôr do sol até o sol se findar, embaixo do sol quente, não usavam sandálias, que sandálias eram só os egípcios que usavam, e o povo de Deus foi humilhado lá por mais de 400 anos, foi escravo lá. E será que de uma hora para outra ele deixou o povo ir assim, porque ele se compadeceu do povo? Ele deixou o povo ir porque Deus pesou a mão sobre a sua nação e sobre o teu povo. E usou Moisés e falou: vai lá que meu povo clamou a mim, porque o povo chegou a um certo ponto que o povo não aguentou mais, então o povo começou a clamar, não aguentou mais e falou: vamos clamar a Deus que a gente não aguenta isso mais não. É muito sofrimento para a gente suportar. Nós queremos ir embora daqui. E o povo começou a orar, começou a suplicar. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do seu povo e enviou Moisés. E Faraó, ele não queria deixar o povo vir de jeito nenhum. Então Deus, ele usou do seu poder para obrigá-lo a libertar o teu povo. A Bíblia diz em Êxodo 7,19 que as águas se tornaram em sangue. O povo do Egito, eles iam abrir as torneiras, se transformou em sangue. Os rios se transformaram em sangue. Consegue imaginar? Rios transformados em sangue. Onde tinha água corrente, Deus transformará em sangue. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Então Deus mandou mais várias outras pragas, 7 pragas. Praga da rã, praga do piolho, praga dos animais, pragas do gafanhoto e, por último, a morte dos primogênitos. Então ele não teve escolha a não ser deixar o povo de
Deus e ir embora. Chegou um certo tempo que Faraó, com a sua própria boca, ele falou: manda esse povo embora daqui, some com esse povo daqui, que esse povo está amaldiçoando o nosso povo. Deixa ele ir, porque os Deus deles é mais forte do que nós. É assim que Deus faz. E Deus, quando tirou o povo de lá, o texto está dizendo que aconteceu quando o Faraó deixou o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava perto. O povo já estava sofrendo quase 400 anos. Muitos anos eles já estavam sofrendo. E Deus ainda tirou eles lá e colocou eles pelo caminho mais longe, não colocou pelo caminho mais perto. Será que Deus queria ver o povo sofrer mais um pouco? Que era um Deus que não se compadecia, um Deus que tinha prazer em ver as pessoas sofrer, como a gente às vezes sofre nesses dias atuais, né? E a gente diz: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus é mercenário agora para ver a gente sofrer e se compadecer da gente? A gente não pensa assim às vezes, meus amados? Mas não. A Bíblia diz que Deus, ele tirou eles de lá e colocou pelo caminho mais longe, porque Deus pensou no seu coração. Aqui no versículo 17, parte B, a Bíblia diz que, porque Deus diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne-se para o Egito. Porque Deus não queria que o povo já estava sofrendo, né, há muito tempo, então já ia sair dali e já caminhar logo para a terra dos filisteus ali, que ali tinha gigantes, Enaque. Depois, mais para frente, Moisés mandou o povo espiar a terra, né? E muitos homens valentes de Moisés ficaram com medo, né? Porque gigante, que ele vai ter medo de gigante? Como a gente tem medo dos problemas, né? Às vezes, ao invés de enfrentar, a gente fica reclamando. Não fica reclamando não, irmão. O negócio é enfrentar. Então Deus sabia que o povo estava fraco, o povo ainda não estava preparado. Tanto que a Bíblia diz que eles subiram do Egito armado, porque Moisés não deixou uma unha sequer para trás. Até os ossos de José ele carregou, que era um pedido de José. Então eles foram embora com ouro e prata e não deixaram nada para trás. Então Deus, ele tirou eles de lá, não porque queria que eles fossem por um caminho mais longe, porque Deus não queria que eles fossem direto para a guerra. O povo ainda precisava se preparar, precisava se recuperar do trauma que eles passaram lá. Então precisava ainda haver um preparo. Então Deus, ele fez o povo rodear ali perto do Mar Vermelho, até a hora que Deus ia dar a ordem para Moisés para atravessar o povo. Olha o que diz o versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. A Bíblia diz aqui, em Êxodo 13, é bom frisar também, 20, escuta isso aqui, olha como é que Deus é maravilhoso. Deus é bom, irmão, e a sua benignidade dura para sempre. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Êxodo 13, 14. Assim partiram de Sucote, acamparam em Etam, entrada do deserto. Deus tirou eles do Egito e já mandou direto para o deserto. E o Senhor ia adiante deles. Deus não mandou eles sozinhos lá para o deserto, não. Deus ia adiante deles. Era só ele clamar pelo Senhor, mas eles não clamavam. Eles reclamavam, eles faziam o contrário. Eita, povo rebelde. E a Bíblia diz aqui que uma coluna de nuvem ia para guiar pelo caminho que eles iam. E de noite, uma nuvem de fogo. Então, quer dizer, de dia Deus mandava uma nuvem que refrescava a temperatura para eles não sentir calor e ser queimado pela temperatura do deserto, dá mais de 50 graus, 60 graus. E à noite, como era muito frio, Deus mandava uma cortina de fogo. E o anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele ia à frente. Então o povo estava parado. Mas o povo começou a reclamar que queria comer carne. Saiu do Egito de escravo e já estava querendo comer carne. Eu estou te dizendo mesmo. Então eu vou te dizer que Deus, ele começa a preparar o povo para que veja o que estava no coração daquele povo. E lá no deserto era uma oportunidade que Deus ia ter
Êxodo 8:2, a Bíblia diz que para saber o que estava no seu coração. Olha o que diz o versículo, Êxodo 8:2. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Ou seja, eles já sofreram lá atrás, muitos anos, como escravo, e agora eles vão peregrinar 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida. E às vezes a gente tem 3, 4 anos de crente já quer desistir, né? Você nem começou ainda, irmão. Ainda é menino ainda, vai crescer ainda, Deus ainda vai usar muito você, tenha fé, não desanima não. Esse tempo presente não é para comparar que Deus tem revelado para você na sua vida. Amém? Então, Deus, Ele diz aqui em Êxodo 8:2, para saber o que estava no teu coração, se guardará os mandamentos ou não. Porque o povo, Deus, Ele já sabia que o povo ia reclamar, que o povo ia querer carne, mas Ele queria ver da boca do povo se era isso mesmo que eles iam fazer. E o povo fez, irmão. O povo de Israel é um povo rebelde, né? Eu acho que nenhum povo aqui do Brasil era tão rebelde como aquele povo lá. Meu Deus do céu, que povo rebelde. Porque eles viram Jesus fazer prodígios e maravilhas, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, eles viram Jesus curar aquela mulher do fluxo de sangue, eles viram Jesus curar o paralítico no tanque de Betesda, eles viram aquele paralítico ser colocado por dentro do telhado, e mesmo assim eles não creram na palavra de Deus. Muitos creram, mas os principais da sinagoga, que eram os mais incrédulos, que eles não estavam preocupados com as obras de Jesus ou com o trabalho de Jesus, que eles não queriam perder o seu lugar à frente da sinagoga. Esse foi o motivo deles ter afrontado Jesus e ter conduzido ele até a morte, sendo que ele não fez mal nenhum. E como o povo é induzido por essas pessoas, como esses políticos aí enrolam a gente tanto, né? Porque eles têm a arte de falar, né? Filosofias e vãs sutilezas, né? Então eles vão enrolando a gente até onde dá. E é o que aqueles fariseus, os sacerdotes da época de Caifás, de Anas, eles faziam na época de Jesus, né? Enrolavam o povo, né? E o povo começou a reclamar, porque o povo, em vez de ser orientado por Moisés, dizia, ó, clama a Deus, faz isso, faz aquilo, não. Eles preferiram o caminho mais fácil e a reclamar, né? Só reclamar. E quando eles saíram lá do Egito, né? Que o faraó liberou eles para ir, com o tempo Deus endureceu o coração de Faraó para ver o que estava no coração do teu povo. E o povo, a Bíblia relata aqui em Êxodo 14:10, Êxodo 14:10 ao 14, eu não tenho tempo, depois você lê na sua casa, que o povo murmurou quando olhou para trás e viu o exército de Faraó atrás. Ou seja, quando o povo viu o exército vindo de seus cavalos, que Faraó ele pegou os melhores cavalos, os melhores homens para perseguir o povo de Deus até o Mar Vermelho, porque ele viu que eles não tinham como escapar, porque Deus ele colocou eles no caminho do mar. Então era o mar na frente e Faraó atrás. E o povo, aqueles mais acovardados, aqueles mais medrosos, quando eles viram, eles já começaram a reclamar que nós vamos morrer, porque eles olharam para trás, viram o Faraó e na frente o mar. Então eles viram que eles não tinham para onde eles ir. E eles disseram a Moisés, tirasse nós do Egito, era melhor ter deixado nós lá no Egito a servir a Faraó do que tirar nós de lá para morrer aqui no deserto. Ou seja, o povo disse para Moisés, era melhor nós ter continuado sendo escravos lá do que nós estar aqui para morrer. Porque eles não tinham fé, eles não acreditavam que tinha um Deus de Abraão, Isaac e Jacó para pelejar por eles, como Moisés acreditava, como Caleb acreditava, como Josué acreditava. Ele só murmurava, hein, meu irmão, não faça que nem aquele povo não murmure não. Tenha fé que Deus ele pode mudar a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas você sabe. Tenha fé que Deus ele vai se manifestar na sua vida na hora certa, se você corretamente a
Deus, você não precisa se preocupar e nem murmurar, que na hora certa Deus vai te responder. E se você achar que está demorando, você pode clamar, que nem o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias 3, a Bíblia diz: clama a mim, te responderei e farei coisas grandes que não sabe. Então, não adianta reclamar, é ação, não é uma fé acuada, mas uma fé é um motivo. Eu vou conseguir, eu vou vencer, e você vai vencer. Em nome de Jesus eu profetizo com o nome de Deus que você vai vencer. Através desse vídeo que você está ouvindo, essa mensagem, Deus ele vai se manifestar na sua vida. É só você ter fé que ele vai se manifestar. Creia nessa palavra. Para resumir, porque se minha filha diz que se fala muito, ninguém ouve. E Moisés disse àquele povo: e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Moisés disse ao povo: não temais, não fica com medo, não se desespere, estáis quietos e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará. Deus diz a Moisés: por que clama a mim? Manda esse povo marchar, porque a ordem foi para o povo marchar. Mas vai marchar para onde? Imagina comigo, vamos conjecturar aqui. Faraó atrás, soldados, querendo matar todo mundo. À frente o Mar Vermelho. O povo se apavorou. Se eu estivesse lá, eu acho que eu tinha me apavorado também, né? Mas Moisés disse que era para marchar. E você sabe da história. Deus ele usou Moisés, que tocou no mar. O mar se abriu, o povo atravessou e do outro lado glorificou o nome do Senhor. Porque Miriam ela se alegrou tanto que ela dançou lá do outro lado, pegou o tamborim e dançou de tanta alegria. Porque é assim que Deus faz, irmão, é mediante a fé. E porque o povo, a maioria não tinha fé, mas Moisés tinha fé, tinha homens de Deus junto com Moisés que tinha fé. Como você tem fé, como eu tenho fé, e como a gente tem fé, vamos conseguir vencer. Porque Deus vai estar na nossa vida. Eu dei toda essa volta para te dizer: não reclama, meu. Deixa Deus operar. A Bíblia vai dizer, em Isaías 43:13, que agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus na tua vida, se você é íntegro retamente a Deus, se desvia-se do mal, obedece a palavra de Deus, anda no caminho da santidade, no caminho da paz? Ninguém pode agir, não. A oração sua vai ser fervorosa, que nem a oração de Daniel. A Bíblia diz que Daniel, antes dele terminar de orar, lá no capítulo 9 de Daniel, que antes dele terminar de orar, a ordem já tinha sido dada lá no céu. Glória a Deus. Eu acredito que se você tiver fé, antes de você terminar de orar, a ordem já vai ser dada. Mas o problema é que Daniel ele disse que os demônios tentavam segurar a oração. Então ele continuou orando. É o que você tem que fazer. Continuar orando, até Deus responder. Daniel ele orou 21 dias. A Bíblia diz que 3 dias é suficiente para tocar o coração. 3 dias de oração, jejum e oração é suficiente para tocar o coração de Deus. Daniel estava 21 dias aí no nar, irmão. É benção na terra. Então o que eu tenho para te dizer é que você tenha fé. Eu não sei o que você tem passado. Deus o sabe, você o sabe. Mas o que eu sei é que se você tiver fé, como Jó teve, porque Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu a esposa, perdeu tudo, mas ele teve fé. E no final, Deus virou o cativeiro de Jó, porque a mulher de Jó, na hora que ele mais precisou dela, ela falou: abandona o teu Deus e bora. Porque Deus usa as mulheres, às vezes, contra o servo de Deus, né? Eu uso os homens contra as mulheres de Deus, para tentar te derrubar, para tentar te colocar para baixo. E nessa hora você clama em espírito e verdade, e não deixa o mal prevalecer sobre a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você para todo sempre. João 14,16, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está sobre nós para todo tempo. Ele só está esperando a gente abrir a nossa boca para ele se manifestar. E quando você clama a Deus, o Espírito Santo ele pega a sua oração, ele leva para os anjos, e aí vai chegar lá no céu e você vai receber a vitória. Como aquele centurião de Cafarnaum, ele soube que Jesus estava na cidade, teve fé e o seu criado foi curado. Ele falou: vai lá e fala para esse Jesus nem vim aqui, mas fala para ele que se ele liberar só uma palavra, meu servo será curado.
e Jesus liberou uma palavra e o servo dele foi curado. E se você crê nessa palavra, Deus está liberando uma palavra para a tua vida. Eu não sei a sua enfermidade, eu não sei a sua dificuldade, se é financeira, eu não sei, você sabe, mas se você clamar a Deus agora com fé, não como aquele povo reclamou no Egito, tenha fé, porque a Bíblia diz, clama a mim e te responderei. Moisés diz, e o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus vai pelejar por você, irmão. Tenha certeza que grandes coisas o Senhor terá para fazer na sua vida. Você só precisa deixar Deus operar, abrir seu coração para Ele, entregar sua vida a Cristo, porque a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. O salmista diz lá em Salmo 37:5, confia nele e ele tudo fará. E ele vai mais longe quando ele diz no Salmo 37:4, deleita-se no Senhor e considerará os desejos do seu coração. Qual o desejo do seu coração? É um carro novo? É uma casa própria? Isso não é nada demais não, irmão. Isso aí não é luxo, é necessidade. Então você clama que Deus vai abrir porta de emprego, vai te dar sabedoria e entendimento para você ajuntar o seu dinheiro, fazer bem uso do dinheiro, parar de gastar com bebida, com festa desnecessária, e Deus ele vai te prosperar na medida que você vai aprendendo com a palavra de Deus, e ele vai prosperar você. Você precisa adquirir o que? Conhecimento e saber da verdade, porque os Ézes que meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Então falta para o povo conhecimento, que aquele povo faltou conhecimento? Não faltou conhecimento, eles não quiseram conhecimento, porque Moisés estava ali falando, batendo, Caleb, Josué, e eles não quiseram saber, eles preferiram fazer do jeito de Arão, porque Arão, quando ele era confrontado pelo povo, ele fazia a vontade do povo, e é o que os pastores de hoje fazem, a vontade do povo. O que Arão fez? Moisés mandou ele fazer bezerro de ouro nenhum não, mandou ele ficar lá cuidando do povo, enquanto ele subiu um monte lá para escrever as tábuas das 10 mandamentos. Mas quando Deus viu que Moisés, o povo viu que Moisés já estava lá 40 dias, falou, ó, esse Moisés não vai voltar mais, 40 dias foi suficiente para o povo parar de acreditar em Deus. Quantos dias é suficiente para você parar de acreditar em Deus? Que Ele pode mudar a sua vida, pode libertar seu filho da bebida, da droga, da prostituição, pode tirar esses pensamentos malignos da sua vida. Não importa o tempo que seja, você precisa prevalecer, como aquela mulher de Lucas 18, que ela ia lá todo dia na porta do juiz, clamar, até que chegou um dia que o juiz falou, eu vou julgar a causa dela. Então eu venho aqui como homem de Deus para te dizer, tenha fé, irmão, não desanime, tenha fé de Abraão, porque Abraão, ele recebeu o chamado de Deus, e o chamado meu doido, eu acredito que se fosse dos dias atuais, ninguém queria fazer o que Abraão fez, largar sua parentela, largar sua casa, sair de perto da sua parentela, ir para uma cidade onde ele nem conhecia, para morar em tenda, para morar com os filhos pequenos, sofreu muito, viveu em cabana, mas ele não questionou, ele só obedeceu. Noé então, Noé poderia não ter obedecido também, porque Deus ele olhou lá e viu que estava todo mundo perdido, ele passou o olho na terra e viu que Noé era justo, então ele falou, eu vou salvar Noé. Então ele mandou Noé construir a arca. E Noé ele não questionou, ele poderia ter questionado como a gente questiona, porque naquela época não chovia, como é que vai vir um dilúvio se não chovia? Mas ele não questionou. Então o nome de Deus eu diz, não questione, somente obedeça a palavra de Deus, adore, louve ao seu nome e não esqueça de ser íntegro retamente a Deus e desviar de toda a aparência do mal. E se você não for abençoado, seguindo todas as instruções que o Espírito Santo está dizendo aqui através desse vídeo, eu paro de pregar, porque aí não existe Deus não. Se você parar de reclamar, começar a clamar a Deus, porque Davi, na hora da guerra, na hora da peleja mesmo, Salmo 88, Davi ele clamava de dia e de noite. Quanto tempo faz você não jejua? Quanto tempo faz você não ora? Quanto tempo você não faz o que Jesus mandou você fazer? Fechar a porta do teu quarto e orar pelo menos 5 minutos e agradecer a Deus pelas maravilhas que Deus tem te dado de saúde, te protegido de várias doenças. Para de reclamar, meu irmão, e comece a clamar e dar ouvido à palavra de Deus, porque Jesus disse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para a igreja. Ele disse para você essa tarde, através desse canal de bênção, tenha fé, não se desespere, Deus é contigo, você é o escolhido de Deus, o varão de guerra pelejará por você, o varão de guerra e o leão da tribo de Judá estão fitados hoje de você, porque você é merecedor, é um homem íntegro, temente a Deus, e desvia-se do mal. E se as bênçãos ainda não chegam na sua vida, comece a clamar que Deus ele vai mandar resposta. Não
se desespere, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Fique com essa mensagem, guarde no teu coração.